Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui mais uma vez essa noite para ministrar um pouco da palavra do Senhor para cada um de nós. E essa noite, a palavra que eu quero ministrar para nossas vidas é uma palavra que vai nos ajudar a reacendermos um pouco da nossa fé, buscarmos dentro de nós algo que esteja escondido como um tesouro bem guardado, que muitas vezes ele está lá encostado, guardado há muito tempo, e que nós não queremos usá-la. E esses momentos, acredito que a fé seja esse tesouro que nós estamos precisando tirar ele de dentro do nosso armário, de dentro do nosso guarda-roupa, de dentro do nosso cofre. Talvez esse dia hoje ele seja um dos maiores tesouros que precisamos colocar a nosso serviço, é a nossa fé. Pois por meio dela nós queremos alcançar muitas coisas na nossa vida. E o exemplo para a nossa vida essa noite é de uma mulher que pouco ou talvez nenhuma intimidade ela tivesse com o Senhor. Primeiro que ela era uma mulher estrangeira, uma mulher que não era da comunidade de Israel, e que a palavra de Deus fala que ela não tinha intimidade com o Senhor. Ela era uma pessoa distante de Deus, digamos assim, mas que por uma difícil situação na sua vida, ela foi buscar no mais íntimo do seu ser, lá dentro do seu coração, uma fé que talvez estivesse escondida em sua vida e ela precisasse descobrir um dia. E ela conseguiu descobrir essa fé através de Jesus Cristo, através dos ensinamentos que talvez ela possa ter ouvido falar, dos milagres que alguém possa ter falado para ela. E ela foi buscar dentro do seu coração essa fé, que também nós precisamos buscá-la cada vez mais no nosso íntimo. E essa mulher se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Você depois confira na palavra do Senhor, ou se você tem uma Bíblia aí, nos acompanhe. Do versículo 21 em diante, no capítulo 15, diz assim: Saindo daquela região, Jesus se retirou para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Quero dar uma pausazinha aqui e uma observação. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, fala que poucos sinais, poucos milagres foram operados naquela região, onde aquela mulher se encontrava ali, na região ali de Canaã. Poucos milagres e sinais de Deus foram manifestos naquele lugar. Então, deduz-se que aquela mulher, não somente ela, mas muitas daquelas pessoas não tinham uma crença tão firme no Senhor, em Jesus Cristo. E justamente para aquela região foi onde Jesus decidiu passar. E ali aquela mulher, quando ela soube que Jesus estava se dirigindo para aquele local, ela correu aos pés dele, clamando e gritando pela sua filha, pedindo para que ele tivesse misericórdia da vida dela. Mas, versículo 23, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Existem, meu irmão,
circunstâncias da nossa vida que nós vamos ter que gritar, clamar. Como existem situações que também devemos silenciar. E aqui eu vejo a situação revertida. Ela sai gritando atrás de Jesus Cristo e ele não lhe responde palavra nenhuma. Ele não lhe responde nada, a ponto dos discípulos mandarem que ele mandasse ela embora porque ela estava gritando atrás dele. E as circunstâncias que nós temos passado na nossa vida, Deus muitas vezes ele responde pela própria palavra dele, muitas vezes ele responde em sonhos, muitas vezes ele responde em visões, mas também existe o silêncio que poucos de nós vai compreender quando o Senhor silencia. Poucos de nós vai entender para que o silêncio de Deus para as nossas vidas. Para essa mulher, ele ficou calado. Ele ficou calado. E quando os discípulos pediram a ele para ele despedir ela, ele responde aos discípulos: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Talvez essa palavra ela tenha chegado aos ouvidos daquela mulher. Primeiro, porque o Senhor não respondeu nada. Segundo, os discípulos que chegaram pedindo para Cristo expulsá-la. E a resposta que ela ouviu, que não foi diretamente para ela, mas para os seus discípulos, e com certeza ela deve ter ouvido, foi que Jesus não havia vindo para ela, porque ela era da região ali de Canaã, de Tiro e Sidom, mas que ele havia vindo para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, além do silêncio que ela recebeu por parte de Jesus Cristo, que não lhe respondeu nada, ela encontrou também a objeção dos discípulos de Cristo. E por terceiro, Jesus dizer para o discípulo que ela deve ter ouvido que ele não veio para os estrangeiros, mas sim para o seu povo que estava disperso ali, distante de Deus. Então, a atitude dela foi dobrar-se perante o Senhor, humilhar-se perante Ele e adorá-lo. A atitude dela foi algo contrário de muitas pessoas. Talvez eu, quando o Senhor não me responde, talvez a minha atitude quando o Senhor diz que não é o tempo certo para fazer algo por mim. Talvez eu, quando a minha atitude, quando ele diz que não é chegado o momento ainda e eu me zango, eu me aborreço com Deus e saio da presença dele. Mas a atitude dela foi o contrário. Ela correu aos pés dele. Aqui no versículo 25, a palavra de Deus diz: a mulher veio, o adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. A rejeição que ela teve de Jesus, dos discípulos, fez com que ela se dobrasse de joelho ao Senhor e clamasse pela ajuda. Porque ali se encontrava perante ela a sua única ajuda. Isso, irmãos, eu trago para a nossa vida, para a minha vida também. Que constantemente nós estamos correndo atrás de ajudas e esquecendo da principal, que é a que vem do Senhor. É como aquela mulher de 12 anos do fluxo de sangue, 12 anos recorrendo à medicina, a muitos medicamentos, a muitas, procurando solução, batendo em todo tipo de porta. Mas quando Jesus ia passando ali, ela correu e tocou em suas vestes. Em outras palavras, eu pergunto, e aquela mulher, ela não cria em Deus antes de tocar em Jesus? Ela não acreditava no Senhor, que o Senhor poderia curá-la, mesmo que ela não tocasse no Filho de Deus? Eu digo, não é que ela não tivesse fé. A questão é que você, muitas vezes estamos buscando soluções
rápidas nos homens, buscando soluções naquilo que temos em mãos, buscando solução naquilo que estamos capacitados a fazer. Esquecemos que devemos recorrer principalmente a Deus, aquele que criou todas as coisas. E ali aquela mulher passa 12 anos gastando tudo que tinha, doente, afastada de uma sociedade, muitas vezes, porque ela estava impura, não podia se juntar com as pessoas, e devagarzinho ela vai e toca e recebe a sua bênção. Ou seja, geralmente nós estamos correndo atrás de coisas que não nos trazem solução, que não é a primeira opção. E quando acordamos, nós corremos em busca da solução que era para ser a primeira. Assim ela tocou, e ali ela recebeu a sua cura imediatamente. Essa mulher aqui, com a sua filhinha endemoniada, ninguém sabe, a Bíblia não fala quanto tempo, mas que ela estava sofrendo por causa da filha dela, ela aqui corre clamando, gritando a Jesus Cristo, a ponto de os discípulos pedirem para Jesus dispensar ela, porque aquela mulher não era israelita, aquela mulher estava tirando o sossego deles, e Jesus ali silencia e diz para o discípulo que ela não era ovelha de Israel. E mesmo assim aquela mulher adorou Jesus Cristo, foi lá aos seus pés e de joelho adorou e pediu ajuda a ele. Aí agora sim, ele deu a resposta para ela. Mas que tipo de resposta Jesus deu a ela? Que tipo de resposta quando nós vamos orar, nós queremos ouvir de Deus? Nós sempre estamos querendo ouvir um sim de Deus. Nós sempre estamos querendo ouvir uma palavra concreta da boca do Senhor acerca daquilo que estamos recorrendo. Ao contrário dessa mulher, parece que quanto mais ela se chegava a Cristo, mais as coisas ficavam difíceis para ela. Quanto mais ela clamava ao Senhor, mais distante parece que Jesus empurrava ela para longe dele. Mas existia algo, meu irmão. Existia algo profundo em relação a isso, que muitas vezes eu e você não entendemos. E ela, adorando ao Senhor, ela entendia a necessidade de recorrer a Ele. Ela entendeu a necessidade de recorrer a Ele. E Jesus, quando ela o adorou, ele disse assim para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é certo tirar o pão dos filhos de Israel e lançar aos estrangeiros, aos imundos, aos impuros. Quarta objeção para a vida dela. Quarta barreira para essa mulher, ela virar as costas e sair de perto de Jesus. A quarta e talvez mais difícil barreira em sua vida, que ela teve que ouvir, mas a reação dela foi muito diferente da de muitas pessoas, talvez a minha, a sua. Ela disse assim para o Senhor: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aquela mulher, digamos, ela humilhada ali, apertada por aquelas palavras do Senhor, ela poderia muito bem ir embora, mas ela tinha real consciência do que ela precisava e de quem era Jesus naquele momento. Ela tinha em seu coração uma certeza tão grande que não era qualquer tipo de humilhação que ia afastar ela de longe daquilo que ela mais necessitava. E ela entendeu o que Cristo falou. Ela entendeu o que ela precisava desde o momento em que ela correu clamando por Jesus. Às vezes, meu irmão, nós clamamos e não recebemos resposta. E já desistimos de clamar. Às vezes nós gritamos, choramos, jejuamos, nos consagramos, nos tornamos até pessoas melhores na igreja, com o Senhor, e não existe resposta e muitas vezes estamos desistindo. Estamos desistindo de orar
de buscar, de adorar o Senhor? Por que não vem a resposta na hora que nós queremos? Imagine eu e você, Jesus olhando para a nossa vida, Jesus olhando para o nosso rosto e dizer no nosso rosto: não é lícito, não é correto tirar o pão, o alimento dos filhos e lançar aos impuros, aos cachorros, aos imundos. Seria o caso, meu irmão, de muitos de nós arredarmos o pé e dizermos: não é esse Jesus Cristo que eu estou correndo e adorando, não, ele não é digno da minha adoração. Sabe isso? A gente diz às vezes, nós não podemos até não falar com essas palavras, mas as nossas atitudes, elas revelam esse caráter em nós. Às vezes nós estamos dizendo por tabela: Jesus, tu não é digno da minha adoração, tu não é digno do meu louvor, tu não é digno da minha humilhação a ti, porque o Senhor não me traz resposta. O Senhor não dá aquilo que eu estou precisando, mas eu estou muito carente, é o momento, é agora. Ei, irmão, quem sabe do momento é Deus. Ele é dono do tempo, Ele sabe a hora certa de responder às nossas orações. Ele sabe a hora certa de barrar aquilo que está nos prendendo, de quebrar as nossas cadeias, nossas algemas. Existe um tempo certo. Então existe uma coisa dentro de nós que somente Ele sabe, chamada verdade, chamada honestidade. Às vezes aquilo que nós estamos pedindo a Deus não está sendo para glorificar o nome do Senhor, e sim o nosso próprio nome. Se recebermos, aí vai os testemunhos, não os verdadeiros, mas os falsos. Deus ouviu o meu clamor, a minha adoração, eu estava digno. Deus me curou porque eu sou digno. Deus me abençoou porque eu sou um super servo. Existem situações, meu irmão, que a nossa oração não está sendo sincera. E a sinceridade dessa mulher em recorrer a Jesus é algo que nós precisamos aprender. Jesus chamou ela de uma... Vou usar o popular mesmo, real, de cachorra. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros, aos impuros, aos imundos. E aquela mulher humildemente, ela se dobra aos pés do seu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela não disse que era da ração, da comida, do filé, do bom dos seus donos, não, mas ela disse das migalhas que caem. Ela disse das migalhas. Aquela mulher, meu irmão, ela desceu ao pó a ponto de agradecer até das migalhas que o Senhor desse a ela. Ela estava precisando não de um banquete, mas das migalhas. Quando nós muitas vezes estamos atrás de banquetes, aquela mulher, ela precisava somente das migalhas que caíam da mesa. E Jesus, quando viu a fé daquela mulher, que ela ali prostrada de joelho, adorando Ele, aceitando aquela humilhação ali como: não, mas Ele está me ouvindo, Ele está me ouvindo. Ele está ouvindo a minha oração, Ele está ouvindo o meu clamor. E ela ali não saiu de perto. Ela não deixou de clamar, a ponto de Jesus olhar para ela e dizer assim: mulher, grande é a sua fé, e seja conforme você deseja. Essa era a resposta que muitos de nós esperamos ouvir de Jesus Cristo, e muitas vezes Ele está silenciando. Essa é a resposta que talvez o mundo esteja precisando ouvir, mas Jesus ainda está silenciando. Por quê? Porque para tudo existe um tempo, e para nós alcançarmos algo de Deus, dentro de nós tem que existir fé e verdade. Dentro de nós tem que existir fé e adoração ao Senhor, porque Ele faz aquilo que lhe apraz. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, quando Ele disse para ela: mulher, grande é a tua fé, a sua filhinha já passou a ser curada, liberta. Aquele momento em diante, a Bíblia diz, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E não precisou muita coisa. Só precisou
daquela mulher persistir com o Senhor. Talvez o que esteja faltando para a nossa vida, para nós recebermos a nossa cura ou a nossa fé transbordar, seja nós adorarmos o Senhor, falarmos para Ele verdadeiramente quem somos e buscarmos de Deus, buscarmos no Senhor, buscarmos através do Espírito Santo na nossa vida uma adoração verdadeira para Ele. Buscarmos entregar a Ele, aliás, uma adoração verdadeira, ainda que Ele silencie. Irmãos, nem sempre o silêncio de Deus é uma resposta. E nem sempre Ele falar aquilo que nós precisamos ouvir é uma boa resposta para nós. Mas quando o Senhor responder no momento certo, na hora certa, porque Ele é dono do tempo, Ele sabe o tempo certo, é que vai ser o melhor para a nossa vida. Para tudo na nossa vida existe um tempo. E o que eu vejo é que hoje chegamos o tempo de mostrarmos para o Senhor a nossa fé. E irmos buscar lá no fundo do baú a nossa fé e demonstrar a Ele. Mesmo Ele silenciando, nós vamos correr aos pés dEle, adorá-la e expressar a nossa fé para Ele, a nossa gratidão a Ele. E só assim eu creio que o Senhor vai atender o nosso clamor. Então creia em Deus e é chegado o momento de nós expressarmos a nossa fé através da nossa adoração. Receba do Senhor essa palavra, em nome de Jesus. Amém.